Gravação foi iniciada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, 23/3, a gente está dando início a quintas-feiras, a nossa reunião online, né, do grupo de estudo Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente não fala só sobre Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, a parte jurídica ou a parte de TI, mas a gente envolve também a parte de privacidade, a parte de argumentação de vendas, porque o mercado está frio e ele precisa de ser aquecido, e se a gente não mudar, o mercado também não vai mudar. E isso é uma das coisas que a gente tem trabalhado aqui de forma forte, né? Que é também aos pares, entender como é que a gente pode influenciar o mercado. E aí eu vou colocar a nossa vinheta aqui. Agora a gente tem vinheta, patrocínio do Orozimbo, né, que criou a vinheta. E hoje, como a gente tinha proposto falar um pouco sobre marketing, e nesse início é sempre uma provocação, né, dar uma pequena palestra, como se fosse um TED, para que a gente possa estar, então, entendendo um pouco mais de uma pauta que é uma trilha. A gente está falando sobre prospecção de venda de clientes, né, prospecção, e é uma questão de conceito, né? Entender o que é um inbound e o que é um outbound. Quando a gente está falando dessa forma, de um jeito a gente fala, do outro jeito a gente tenta capturar por alguma automação, por alguma forma de esquentar aquele funil de vendas, né? Então, quando a proposta de hoje é falar sobre mídia digital. Então, praticamente a gente vai falar sobre outbound, porque o inbound seria quase que uma automação. É fazer e-mail marketing, é aquecer lista, é cuidar de lista. Então, a parte de inbound, ela pressupõe que já existe quase que uma escala. Você já tenha um contexto de clientes e que isso vai fazer uma diferença muito grande do jeito que você conversa com os clientes, né? Então, como é que você fala assim, nesse protocolo? Eu mando e-mail, eu mando WhatsApp, eu mando direct no Instagram. Então, toda vez que a gente faz isso, significa que você já tem uma lista, que você já tem alguém que você já começa a conversar. Eventualmente, quando você já tem um negócio há algum tempo, você também tem os seus clientes, aqueles que naturalmente eles já fazem parte do seu projeto. Então, você vira e fala assim, eu posso mandar e-mail marketing para os meus clientes, eu posso... E é claro que toda vez que a gente fala de inbound, a gente está falando que a gente tem que ter uma concessão para fazer isso. Como disse o Lucas aí há pouco, eu vou cortar tem alguém conversando aí. Então, olha só, quando a gente fala de inbound, significa que a gente precisa de ter, do outro lado, a permissão de estar mandando e-mail ou de estar mandando informações. Mas a gente vive num mundo que tem aquela condição de falar o seguinte, é uma utopia e o mundo real. A gente recebe muito mais e-mails do que a gente gostaria, a gente recebe muito mais directs, a gente recebe muito mais WhatsApp, e de uma forma até estranha, porque, por exemplo, o cara chega para você e fala assim, você já pensou que você precisa disso? E aí ele vai e monta uma condição de precisa disso, né? Essa condição ela é muito agressiva e, às vezes, ela espanta. A parte que eu vou estar falando, e a partir de agora eu só vou falar disso, que é o outbound, é a gente gerar conteúdo. E o primeiro conteúdo que a gente gera é o nosso perfil. Então, você não pode gerar um conteúdo desde que você seja um anônimo. Então, o primeiro lugar onde você vai gerar conteúdo, você vai contar para as pessoas quem é você, quem é a sua autoridade, é o seu perfil. No LinkedIn, ele é um currículo. A gente pode fazer isso de forma grande. No Instagram, ele não é um currículo, mas ele tem bio lá para você escrever, fazer link, porque são lugares que você tem menos conexão, menos interação, a não ser curtida e comentário. No Facebook,
ele já te dá mais funções, mas a gente também percebe que lá você tem um outro padrão de público. Então, o que a gente precisa estar o tempo todo preocupado quando a gente está falando do nosso perfil, a gente tem que mostrar para as pessoas o que a gente é. Então, a gente pode ter lá no perfil uma foto para um perfil nosso, ele tem que retratar a nossa personalidade. A nossa personalidade, ela envolve a hora que você está trabalhando e a hora que você não está trabalhando. Então, você não pode ser formal a ponto de estar lá de terno, mas você também não pode ser informal a ponto de estar lá de biquíni, ou de sunga, ou de traje de banho. Então, a gente precisa muito estar preocupado com o perfil que a gente coloca na rede. E o perfil que a gente coloca na rede, ele pressupõe que a gente está olhando para quem vai olhar para a gente. O que significa isso? Eu preciso de entender que eu vou ter os meus clientes me olhando, os meus amigos me olhando, e, inclusive, os meus inimigos e os meus concorrentes. Então, se eu coloco lá uma informação que pode ser para os pares, que pode ser para os meus amigos, eu preciso de o tempo todo estar preocupado quem que eu quero converter, quem que eu quero trazer para perto. É claro que os meus amigos eu vou ter foto lá, é claro que na hora da empresa eu também vou ter informações da empresa. E toda vez que a gente for colocar uma foto, tem que lembrar o seguinte: um dos lugares mais importantes para colocar foto era o Google Meu Negócio. Mas antes de colocar a foto lá, você tem que descrever ela para criar um conteúdo, porque ela define o seu perfil do Meu Negócio. Lá é aquela antiga lista telefônica. A pessoa vai no Google e pergunta. Eu assistindo o Peçanha, lá da Rock Content, e ele mostrou um negócio. Com o ChatGPT, o Bing ganhou notoriedade. Então, justifica também lá no Bing você ter o Bing Meu Negócio ativado. E o Bing, ele é tão sensível a tudo que ele virou e falou o seguinte: você pode sincronizar com a parte do Google, porque lá é que naturalmente a gente escrevia o Google Meu Negócio. E na hora que eu coloco fotos lá, eu coloco fotos que foi renomeada. Eu não simplesmente levo ela do celular direto para o sistema. Então, ela tem que passar lá no computador para eu renomear ela. E aí, nessa condição, a gente está sempre preocupado, não com o que eu quero falar, mas o que as pessoas estão falando. E a ideia é que a gente seja o foco, a resposta do Google na hora que alguém pergunta, do Bing na hora que alguém pergunta, no YouTube na hora que alguém pergunta, no Facebook, no Instagram. Porque todos eles têm pesquisa. Pesquisas, eventualmente, direcionadas dentro do aplicativo ou pesquisas fora do aplicativo. O Google, normalmente, ele envolve tudo. O Bing também envolve tudo. Mas se você fizer uma pesquisa no Facebook, ela tem que estar lá mostrando só você. Os outros ela tem que deixar apagado. Então, às vezes, a gente não aparece na primeira página. Então, a gente, de vez em quando, tem que fazer esse teste. E um teste bom para ser feito é pedir a alguém que faça. Ou que você abra uma janela anônima, tenha memória de cache e faça essa pesquisa lá para ver como é que você está. Mas não é procurando o seu nome. Imagina que o cliente ele não vai procurar o Pedro Henrique, ele não vai procurar o Orozinho, não vai procurar o Lucas, ou o Dante, ou o Morelli, ou a Jennifer, ou o Kael. Ninguém. Ele não vai escrever assim, quero achar o Kael. O cara, quando quer falar o seguinte, quero achar o Kael, aí ele já te conhece. Então, ele já sabe quem é você, ele já tem um grau de confiança, ou ele recebeu uma indicação. Também tem que te achar primeiro, né? Se ele colocou o seu nome lá, esse não tem jeito de você não ser o primeiro a ser iluminado. Mas se ele colocar lá alguém assim, alguém que faça LGBT, ajuste de LGBT, segurança da informação, ou que cuida de privacidade, que faça treinamento, são palavras-chave que você pode ir lá no Google Trend. O Google Trend é uma ferramenta que permite você testar essas falas, e aí você verifica assim, se eu colocar segurança da informação, quantas pessoas pesquisaram isso? Vai aparecer lá. Para isso, eu tenho que ter conteúdo lá no meu perfil para falar que eu sou uma autoridade nesse campo e as pessoas vão chegar até mim. Deixa eu só continuar. Quando a gente fala de rede social, a gente está falando de todo esse ambiente de rede social, né?
que é o Facebook, que é o Instagram, que é o LinkedIn. Mas a gente tem muito mais. O WhatsApp é hoje, talvez, a rede mais forte que a gente tem. E uma coisa que, eventualmente, você coloque seja interessante, pode ser replicado, e você nem vai perceber isso, mas vai ser replicado para um número de gente sem te contar, sem colocar a sua assinatura. Então, tem algumas pessoas que começam os vídeos falando assim, eu, Pedro Henriques, da Indica, eu não gosto dessa política, porque na hora que chega lá... Agora, lá no final, se o cara foi até no final, aí, às vezes, eu coloco lá a minha assinatura. Isso é por conta do WhatsApp, porque os outros todos, ele carrega o que aconteceu. Se você compartilhou no LinkedIn alguém, aquela pessoa está lá na assinatura. Se você compartilhou alguma coisa no Instagram, quem foi o autor está lá. No Facebook é a mesma coisa, no TikTok é a mesma coisa. Isso só não acontece no WhatsApp. Quando você encaminha, ele não mostra para trás quem foi que iniciou, quem foi o autor daquele... Então, a gente precisa o tempo todo estar muito claro. Uma coisa, identificar bem o seu perfil, colocar ele de forma bem completa. No LinkedIn, você ainda consegue colocar até as suas experiências. E hoje, como todo mundo quer esse conceito do ESG, que é a parte social, o que você faz, o que a sua marca tem de responsabilidade social, eu fico imaginando que, se você colocar ações de voluntarianismo ali, que você é voluntário numa causa, que você ajudou alguma coisa, se você tiver uma causa dessa, isso é legal de estar no currículo. Isso faz parte para mostrar que a gente não é só trabalho. Até se você colocar hobby, o que aconteceu em alguma atividade que você liderou as pessoas para fazer uma atividade de trekking, de bicicleta, de natação, ou você participa de algo que seja de competição desportiva, você influencia as pessoas para essa questão de saúde, faz parte para complementar, para atração. Porque a gente não é só comercial, a gente também é ser humano e a gente também se diverte e a gente também pode influenciar as pessoas nas áreas que não são aquela do nosso propósito. A gente tem um propósito, que é trabalhar, fazer dinheiro, mas a gente tem propósito de descansar, a gente tem propósito de influenciar as pessoas que estão próximas. Então, toda vez que a gente tem propósitos diferentes do que a gente está fazendo, a gente pode criar a atenção de pessoas que estão buscando coisas que, eventualmente, a gente nem percebia, e elas, além de achar o nosso perfil, ela também pode achar, dentro do nosso perfil, algo que lhe interessa. A pessoa, quando ela vem por outros motivos que não sejam um pedido, ela vem com muito mais percepção de tudo que acontece. Quando você pede ela assim, você não quer me contratar? Significa de cara que ela já vai falar não. O não está mais garantido, e a partir dali ela vai embora. Agora, se você falou que você fez um pedal legal, que você fez um trek legal, que você tirou uma foto, que você foi num museu, e aí você conta daquela experiência, a pessoa fala assim, olha, esse cara aqui está trazendo uma mensagem diferente. E aí, a partir disso, eu vou numa outra direção. Essa é uma estratégia, né? Porque a gente tem que estar falando... Epa, saí aqui, peraí. A gente continua gravando, né? Não, tá gravando. Então, essa parte da estratégia, do conteúdo, significa que a gente precisa não só daquele conteúdo direto, aquele que é o nosso core de negócio, mas a gente precisa de ter outros. Senão, a gente fica muito chato na hora que a gente está compartilhando coisas. Por isso que, se você olhar as coisas que acontecem no mundo, das pessoas que você está seguindo, ela coloca, das coisas do propósito, ela coloca mais frequente. Mas de coisas que não são o propósito direto dela, ela também coloca. Como se fossem pontos de lazer que ela possa estar conectando com pessoas de outro sentido. Então, a pessoa está buscando algo que vai fazer diferença nisso. E aí, o tempo todo que a gente está aqui conversando, ele tem essa função
qualquer que seja o canal, ele tem que apontar para mim, ou para vocês, ou para nós. Por quê? Porque o texto LGPD, se vocês pesquisarem lá, vocês vão ver que ele não é um texto muito pesquisado no Google nem no Bing. Ele ainda não é um termo que as pessoas estejam conectadas com ele. Então, a gente vai ter que evangelizar isso. Mas a gente tem um punhado de outras coisas que podem atrair as pessoas para poderem vir para cá. Uma delas é fazer vídeo. O vídeo, ele cria muita conexão com as pessoas, porque ela não tem que ler. Se a gente tiver uma boa entonação de voz, isso atrai. E ela está vendo que é gente falando com gente. Então, é um facilitador. Mas, de qualquer forma, toda essa rede aí, ela tem que apontar para o nosso perfil. E o nosso perfil, ele tem o nosso perfil, o nosso endereço, a forma de contactar com a gente, que é o celular, que é o chat, através do WhatsApp, ou que é um direct do Instagram, ou que é um comentário lá no YouTube, ou um comentário lá no Google Meu Negócio. Por conta disso, a gente também tem que estar preocupado com uma segunda coisa. Eu preciso ser competente na hora que eu defino meu conteúdo, que eu coloco isso lá na rede social, mas, em contrapartida, eu não posso deixar o cliente no vácuo. Imaginar que alguém chegou no balcão e começa a bater a campainha e não tem ninguém para atender ele. Isso faz diferença. A gente precisa de estar disponível para o nosso cliente. Aí você fala assim, mas eu não posso estar o tempo todo, eu tenho outras coisas para fazer, eu também vivo. É verdade. Aí você está abrindo mão daquele cliente que chegou lá no balcão, e a gente sabe o quanto é importante que um cliente que chegou querendo comprar alguma coisa e ele bateu no vácuo, ele não tinha ninguém lá. Então, essa é uma condição. Às vezes a gente vira e fala o seguinte, eu coloco o meu celular, de vez em quando, no modo avião, para eu parar de receber mensagem. Você está criando uma oportunidade para o seu cliente e para o concorrente. Porque a rede social está 24 horas. E enquanto ela estiver em momento de atividade, ou seja, no horário diurno, você tem que estar respondendo. É claro que 10 horas da noite, 11 horas da noite, você precisa estar respondendo. As pessoas toleram ser respondidas no dia seguinte. E quando a gente cria uma automação, a gente precisa ter uma preocupação muito grande. E essa hoje é a reflexão que eu queria estar colocando para que o nosso debate até iniciasse. Porque quando a gente cria uma automação no WhatsApp, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, que você liga para um suporte e aí o cara coloca lá, se você tiver muito puto, você conecta com um. Se você quiser falar com alguém que vai escutar a sua reclamação, você disca 2 e espera. Aí fica aquele negócio, e aí você fala assim, eu não quero nada disso, eu quero falar com gente. E aí não aparece gente em horário comercial para te atender. Aí você deixa uma mensagem lá e você nunca vai ter uma resposta dela. Então, eu acho que esse é a provocação que eu queria deixar hoje para que a gente pudesse iniciar o nosso debate, né, com essa provocação. Que tipo de automação tem no seu WhatsApp ou que tipo de prospecção a gente tem feito? E se alguém tem algum case aí que possa estar colocando, que iniciemos, né, o debate dessa forma, né, para mostrar o quanto que o nosso perfil tem sido feito com relevância e atenção e preocupação para que a gente esteja dando a informação precisa, como do outro jeito, se a gente está gerando conteúdo que mais atraia o cliente, pensando no cliente, ou se a gente está respondendo as nossas próprias perguntas e aí não tem nada a ver com o cliente que a gente está pesquisando. E aí aqui eu encerro essa parte, mas eu adoro falar disso, porque isso é vendas, né? Então, inclusive, eu vou parar aqui a apresentação para que a gente tenha... Que bom, gente. Se você já levantou a mão, você pode abrir o microfone e soltar a sua voz. A questão do que você falou do Google Meu Negócio realmente tem uma relevância extrema, porque ele é o básico. Você começa a instruir ao Google que você tem algo, né? Algo ou alguma coisa a oferecer. Então, a partir dali, ele começa a te dar alguma relevância. Só que você tem que fazer essas ações que o Pedro falou
e bem falou aí sobre você estar se Tempo de resposta. deixando ver, né? Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, Sobre a questão da automatização, no meu negócio eu estou testando não automatizar no WhatsApp. Na verdade, eu tenho cuidado de deixar ali as notificações no meu WhatsApp e, num tempo razoável, entrar em contato com a pessoa, porque o meu negócio se propõe a ser mais humanizado e personalizado. Então, eu tenho cuidado de entrar em contato com cada um dos meus clientes, chamar pelo nome, fazer um rapport, porque eu acho que isso também, né, diz respeito ao próprio branding que você quer colocar no mercado, né? Se você quer ser uma pessoa mais humanizada, responda individualizadamente, ainda que dê mais um trabalho, mas é a forma como você se coloca no mercado, você mostra um cuidado de que, olha, eu estou aqui para você, eu vou responder individualizadamente, vou te chamar pelo nome, isso é uma coisa muito importante, que às vezes a gente deixa de fazer isso, mas o nome da pessoa é muito importante, né? Quando a gente se coloca ali olhando no olho dela de uma forma virtual, né? Mas chamando pelo nome, fazendo esse rapport, acho que é muito importante. Essas foram as minhas considerações. Obrigado, Jennifer. Orozinho. Na esteira disso, do que a Jennifer comentou, que você havia comentado, Pedro, um case que eu tive umas 2 semanas, foi uma coisa interessante. Uma empresa de São Paulo entrou em contato, a gente conversou com o pessoal de suporte, depois passou para uma outra pessoa de vendas, e que as opções que eu teria, né, a partir do próximo dia seria via WhatsApp. Me contataram via WhatsApp, colocaram algumas funções. A partir de então, foi um desastre. Né? Foi uma coisa assim que eu falei, como com uma empresa tão grande dessa, né, com tanta gente para trabalhar rede social, faz isso? Né? Enfim, tem uma opção lá, 6 ou 7, a opção de número 6 ou 7, que era falar com alguém. E isso aconteceu há 2 semanas e ninguém entrou em contato até agora. No outro dia, eu estava precisando de gás, acabou o meu gás. Eu entrei em contato com uma empresa via WhatsApp, uma empresa aqui próxima, que você não dá nada por ela. Você passa lá, é uma casinha lá. Você fala, o que é isso aqui? O atendimento foi 10, 20 vezes melhor, bem mais conciso, rápido, objetivo, do que uma baita de uma empresa de São Paulo. Então, a gente vê o seguinte, não é a estrutura que a empresa tem, é como que ela entende a utilização, como que ela faz, como que ela prepara, estrutura essa comunicação via rede social. Né? Acho isso que é muito importante, porque, de repente, eu fiquei aqui, eu falei, nossa, uma empresa ali perto, né, que você não dá nada por ela, teve um atendimento, me deu um atendimento assim muito melhor do que uma baita empresa de São Paulo. Então, essa empresa de São Paulo não entendeu. Não entendeu o que a gente falou, não construiu o rapport. Né? Não teve conexão, não deu conexão. Tá? Eu vou deixar os outros colegas falarem, acho que o Hugo está na frente. É isso. Hugo, sua vez. Deixa eu abrir aqui. Bom dia, pessoal. Eu só quero relatar uma experiência que eu tive com o WhatsApp, que está muito dentro disso que vocês falaram aí, de você ter mensagens automatizadas. É uma coisa que eu, como consumidor, enfim, acho extremamente ruim e também procuro evitar isso com os clientes. Mas ano passado eu tive meu WhatsApp clonado e eu tentava entrar em contato com o WhatsApp para informar que ele estava clonado, eu não conseguia. Você não tem ninguém que te atenda. Eu tive que ir ao YouTube, ver um vídeo para saber como que eu faria para entrar em contato com o WhatsApp para poder dizer que meu WhatsApp tinha sido clonado. E aí tive que enviar um e-mail para o WhatsApp com palavras certas também, senão eles não identificam, para comprovar que meu WhatsApp tinha sido clonado e pedir também a vários meus para denunciar. Isso aconteceu até dentro da faculdade, eu estava na faculdade dando aula,
Aí me informaram, olha, seu WhatsApp aí parece que está clonado, estão pedindo dinheiro aí para você, então, falei, que é isso? Aí pedi para o pessoal denunciar e tive que ver um vídeo lá. Então, eu acho muito estranho essa situação de você não ter contato e não poder ter um feedback, né, pessoal. Mas é claro que isso é o meu caso, né? Então, era só isso mesmo que eu queria relatar aí nesse aspecto. Fábio. Novamente, bom dia a todos. Eu estou de pleno acordo com as colocações feitas pela Jennifer. Em primeiro, a gente precisa pensar a forma como queremos ser vistos no mercado. A automação do WhatsApp, chatbot, hoje temos avatares criados em ambiente tridimensional que fala em nome do proponente prestador de algum tipo de serviço. Isso se torna algo muito informal e deixa de ser um atendimento personalizado, artesanal. Porque, na minha concepção, eu busco um serviço ou tenho algum tipo de problema e busco uma solução via WhatsApp, internet, talvez rode sempre nas mesmas perguntas, sempre com as mesmas respostas programadas e acaba não resolvendo nada e entra num looping constante. Não vou citar, vou falar sem problema nenhum. Uma universidade tem um chatbot que está direcionado só à realização de matrícula para graduação e pós-graduação. Ou seja, qualquer outra informação diversa dessa não tem. Então, gera um desconforto quando eu consulto e busco qualquer outro tipo de informação. Então, essa proximidade que se traz, eu acho que fideliza a longo prazo e correntes num curto, médio e longo período. Eu retorno a palavra. Obrigado. Ainda não tem uma outra pessoa aqui querendo falar, e eu vou falar um pouco do WhatsApp, que eu acho que o Hugo colocou uma condição boa de uma forma que a gente precisa estar preocupado com o que a gente faz. O WhatsApp, ele não está preocupado com ele está preocupado com o resultado em escala. Tanto que, se o WhatsApp, por alguma questão jurídica, é proibido de funcionar, e de vez em quando já aconteceu algumas vezes no Brasil, eu acho que já aconteceu provavelmente fora do Brasil, praticamente para o país, vira notícia na Rede Globo. Por quê? Porque ele é um uso escalado. Aí, quando tem uma pessoa que teve um problema, igual o Hugo estava relatando aqui, ele não tem tanta preocupação. Ele vira e fala o seguinte: olha, eu estou prestando para você um serviço sem custo. O mínimo que, se você quiser resolver um problema, você acha, porque tem solução, alguém já achou aqui, e você lida para a gente, e a gente vai, no tempo que a gente tiver, te resolver. A gente, como empresa, pode se dar ao luxo de fazer o que o WhatsApp faz? A gente não tem a escala nem a relevância do WhatsApp. Então, a gente também tem que perceber a experiência ruim que acontece no WhatsApp e falar o seguinte: quando eu estou sendo alvo e eu dou essa experiência ruim para o cliente, será que eu posso ser o WhatsApp? Eu posso ter a postura do WhatsApp? Aí, nessa hora, eu falo o seguinte: olha, é muita arrogância minha achar que eu tenho a mesma relevância do WhatsApp e que eu posso negligenciar do mesmo jeito que o Hugo se sentiu, né, meio sem apoio. Então, a Jennifer falou um negócio que é fundamental e que eu acho que a gente precisa de fazer. Enquanto couber na nossa mão
responder e atender e fazer conteúdo para que a gente atraia, a gente tem que fazer na nossa mão. Que aí, nessa hora, a gente está aprendendo a fazer o que ele também falou ali. Se eu criar um avatar que ele tenha uma personalidade me representando, ele tem que me representar sobre todas as condições igual eu faria. Porque, senão, ele vai ser aquele estagiário ruim me representando. Porque eu não treinei ele, não capacitei ele o suficiente. Orozimbo? Eu sou entusiasta da inteligência artificial. Eu gosto muito, né? Principalmente entender a parte de algoritmo. Né? Eu sou mais pelo back-end do que do front-end. Mas, é claro, para entender o back-end, né? Como que a coisa lá atrás realmente funciona, a gente tem que provocar. Né? Eu tenho feito alguns tipos de provocações, né? Bem polêmicas com inteligência artificial. E uma delas que eu fiz foi justamente algo que tem a ver com prospecção de clientes. Né? Eu estava tentando criar em marketing a gente chama de persona, criar um personagem. Né? Eu fiz uma provocação que eu não tenho usado o ChatGPT. Né? Eu tenho usado uma outra ferramenta que vocês, se quiserem anotar aí, chama POE.com. É fantástica. É fantástica. Tá? Eu estou impressionado, porque um dia desses eu comecei só à noite, começando uma polêmica, eu quis polemizar mesmo, né? E perguntando, ela respondendo, eu provocando, foi um papo assim de quase 1 hora, e argumentando, me contrapondo, dizendo que eu estava enganado nos pontos tais, que concordava com isso ou com aquilo. Aí eu comecei a falar, caramba, você imaginou se você usar todo esse potencial para você entender o seu cliente? Né? Aí eu dei uma respirada, né? Eu fiquei puto realmente com aquela situação toda. Né? Eu falei, caramba, agora eu vou ter que trabalhar com a máquina. Né? Eu tenho que parar aqui e pensar o que eu vou responder para uma máquina. Né? Porque, pô, a inteligência e uma criatividade na resposta, né? Os argumentos que colocou. Então, eu vejo o seguinte, voltando isso para prospecção, para o nosso assunto, que é prospecção, criar os personas, criar os argumentos de venda, né? Criar os caminhos. A inteligência artificial, os bancos de dados que ela vai buscar, isso tem tudo pronto, pessoal, tem tudo pronto. O que nos cabe, o que é? Usar de inteligência também, criatividade, inovar nas perguntas, que você vai ter todo aquele complexo que você passava para uma agência, né? A agência lá fazia, não, nós vamos fazer toda a estrutura, que nada, se você entender um pouquinho agora de inteligência artificial, usar a ferramenta certa, você vai entender exatamente o seu cliente, porque você vai começar a perguntar, você vai começar a questionar alguns problemas que o cliente está passando, o que você precisa dele, e como é uma conversa, você vai refinando, a ferramenta responde e você pergunta em cima da ferramenta. Então, todo o complexo do funil de vendas, né, você vai entender conversando com a inteligência artificial. Então, eu creio, tá? É uma percepção minha, tá? Que o pessoal que trabalha com marketing, prospecção, vendas, tem uma baita ferramenta como eles nunca tiveram na vida, que é agora utilizar bem, de forma criativa, de forma inteligente. Esses são 2 pilares. 3, criatividade, inteligência, inovação. Você usando esses 3 pilares, você constrói, olha, argumento, você constrói artigo, você constrói um monte de coisa. Repete o nome da ferramenta, Orozimbo, por favor. POE.com. Ok. Ok, Pedro. Acho que tem Morelli agora. Eu vou emitir uma opinião aqui, eu vou fazer o papel do advogado do diabo, né? Apesar de não trabalhar com
com essas situações, com essas ferramentas, a gente também é usuário e sente os mesmos problemas que todos nós sentimos aqui. Mas eu penso o seguinte, modernização, ela veio para ficar, não adianta que nós não vamos mudar esse estágio de coisas, mas vamos avaliar uma coisa. Eu tenho conhecimento de muitas empresas que trabalham diuturnamente para melhorar cada vez mais esse processo, como o Pedro falou, usando com inteligência, a inteligência artificial, melhorando esse chatbot, melhorando. Existem até congressos, né, de CX que tratam especificamente disso, do tratamento do cliente. Então, é assim, nós não podemos botar uma pá de cal em tudo isso aí. Existe muita coisa boa no mercado, muita coisa robotizada, automatizada, que é boa. O que me parece é que é o seguinte, as empresas, não é o que ela usa, é como ela usa. Então, as empresas não usam adequadamente uma ferramenta que possa atender a necessidade do cliente. Vou dar um exemplo. Eu tenho empresas aqui que eu faço contato, ela me atende por robô até um determinado momento, quando ela percebe que não vai atender a minha necessidade, ela transfere para um ser humano. Então, como a Jennifer falou, é super importante esse contato humano. Por quê? Porque você sente, é diferente de uma máquina, você sente a realidade do pensamento, da consciência humana. Então, é assim, primeiro, não vamos botar uma pá de cal nisso, porque a modernidade está aí, e não vamos esquecer também que todos esses episódios que nós estamos vivendo, essa modernidade, ela veio em função de uma coisa que é muito nova para a gente, que é uma pandemia. Até então, nós não tínhamos isso, nós tínhamos o contato olho no olho, eu fazia visitas presenciais para fazer venda, hoje pouco eu faço isso. Por uma questão de, vamos dizer assim, de comodidade, por exemplo, numa cidade como São Paulo, onde eu moro, tempo de deslocamento para uma reunião é super importante. Você gasta, às vezes, 2 horas e meia para se deslocar. Então, o fato de você marcar, ao invés de você fazer 2 reuniões num dia, você faz 8 reuniões. Então, tem esse lado positivo. Porém, na minha experiência, como eu venho lá de trás, né, antes de pandemia, etc e tal, Dinossauro. eu percebo o seguinte, que nada substitui o contato pessoal. Negócios são muito melhor fechados, você olhando olho no olho do cliente do que propriamente falando numa tela de computador. Agora, se a gente tem que obrigatoriamente, e isso ajuda em alguns aspectos das empresas, a que você faça reuniões via online, a gente tem que saber exatamente qual é a ferramenta que a gente está usando. Então, na minha opinião, não é o que se usa, é como se usa. E qual o objetivo que você tem que atingir. Essa é a minha observação. Antes de passar, essa condição eu acho que ela é importante. Quando a gente está, eu brinco até que quando é uma empresa de uma pessoa só ou de poucas pessoas, né, que é normalmente as estruturas tanto do direito como da TI, a não ser as grandes empresas, mas os pequenos, a gente precisa de estar o tempo todo focado em olhar para o cliente no olho dele. Eventualmente, você pode automatizar aquela função que é o seguinte: eu dei bom dia, eu conversei com ele, mas na hora de fechar o negócio, pode ser que ele queira me ver. Então, eu tenho que ir lá visitá-lo. Então, eu acho que a gente precisa de aprender que tipo de relacionamento a gente quer que o nosso estagiário, que vai ser aquele avatar que vai fazer a automação, ele esteja tão preparado para ele nos representar, porque senão ele vai ser um estagiário ruim. Adoro essa condição, porque vira e fala o seguinte: você quer um estagiário ruim lá na ponta, no balcão, na hora que o cliente chega? A gente precisa querer mais do que isso. Samuel, e você, depois é a Daniela. Só um detalhezinho antes do Samuel, que faltou eu falar, só para complementar, peço até perdão ao Samuel, mas eu acho que é extremamente importante uma coisa, a gente incluir nesse contexto aí. Seja por online, seja presencial, uma coisa que é fundamental no contato é saber ouvir o cliente. A gente tem que dar a oportunidade do cliente falar. Às vezes a gente atropela. A gente está tão seguro de si, daquilo que a gente está levando, que a gente quer falar e esquece que o outro lado também tem coisas para dizer. Então, acho que é importante você ouvir muito o cliente, porque nesse ouvir você descobre muitas coisas e você pode nortear o caminho para o que você tem que falar. Desculpe, Samuel. Nada, Moreira, já acrescentou mais alguma coisa. Bom dia a todos.
Esse debate aí é extraordinário, né? Os colegas, cada um contribui com coisas assim, maravilhosas que dá para a gente sempre pensar. O que a Jenny falou, é que eu vou advogar também junto com o Morelli, advogado aqui do Diabo, Orosibo, o Rafael, o Fábio tocou, o Pedro também. O que eu vejo é a prospecção, ela realmente tem todas as ferramentas que a gente tem que aproveitar, sim, é o que foi dito, não dá para voltar atrás, depois que a gente conhece o bom, não dá para voltar para o ruim. A pandemia ajudou a gente antecipar 15 anos da nossa vida e eu acho que a gente não tem que jogar isso fora, a gente tem que usar a ferramenta, o como usar, como o Morelli falou, o como, e a gente está aprendendo também, né? Porque tudo é muito novo. Aí vem a inteligência artificial para acabar de fazer a gente nem dorme mais. Mas tem uma coisa assim que eu queria deixar, assim, eu vi aqui algumas palavras-chave, atendimento, negligência, que o Pedro falou, muito bem colocado, entender o cliente, e eu vejo o seguinte, até porque por experiência própria, eu acho que o que a gente quer, na verdade, a prospecção, a gente tem ferramentas, eu acho que tem um passo depois da prospecção, que é o atendimento, que é justamente o que a gente está falando aqui, né? O que eu quero, na verdade, eu acho que todos nós, talvez não seja a presença, o olho no olho, talvez seja isso. Talvez o que a gente quer é disponibilidade, né? A gente, quando o Pedro falou que o WhatsApp ele não se preocupa com um cara, ele se preocupa com tudo. E, na verdade, a presença hoje ela é muito cara. É o que você falou, Morelli, né? Eu para atender um cliente presencial, eu levo de 9 às 16 horas no trânsito e falo com um cara só 40 minutos. Sim. E aqui online eu falo com 8, com 6. Eu estou desde as 6h30 fazendo reuniões. Essa já é a terceira. Então, assim, é um ganho muito grande. Então, o que eu penso é, a gente tem que buscar um jeito de trocar presença por disponibilidade. Porque o que o cliente quer é disponibilidade. Ele quer ligar para o Morelli agora, deu uma dúvida, Morelli, eu não sei o que, e o Morelli responder, seja por avatar, seja presencial, online, não importa. O que eu quero é a solução, né? Porque a consultoria presencial é muito cara. Ninguém mais está disposto a pagar 2 horas, R$1.000 para você ficar aí na minha empresa, me atrapalhando na minha rotina, fumando às minhas custas, indo no banheiro às minhas custas. O cliente não quer mais esse consultor presencial. Então, eu acho que a ideia é trocar a presença por disponibilidade. A gente tem que arrumar uma forma, com essas ferramentas aí que foi falado, que eu acho muito boa, de essa ferramenta conseguir atender o cliente 24 horas, 7 dias na semana, de forma que ele tenha confiança que esse atendimento será feito no momento que ele quer, e não no momento que a gente acha que ele vai querer. Então, acho que depois da prospecção, o atendimento é o que vai deixar o cliente, poxa, falei com o avatar do fulano, mas o avatar respondeu tudo que eu queria, está disponível para mim 24 horas, 7 dias, domingo, e eu acho que esse é o nosso desafio, trocar a presença por disponibilidade. É a contribuição que eu queria dar para você. Obrigado. Daniela. Bom dia, pessoal. Antes de tudo, queria ressaltar que esse é um tema super importante, né? Quando a gente pensa no cenário de qualquer serviço, de qualquer produto. Hoje em dia a gente fala muito sobre a era da experiência, né? A experiência do cliente, o que a gente quer deixar, o que a gente quer causar. E eu acho esse tema super importante em qualquer cenário, não só no cenário da prospecção aí para as consultorias em LGPD. Mas eu trabalho também com sucesso e experiência do cliente, então, ouvindo aqui vocês falando, eu já fiquei pegando algumas coisas aqui, então, eu também estou do lado de cá, do lado de quem faz o atendimento automatizado, já fiz dois serviços, né, de atendimento por bot, por robô, e nos 2 serviços que eu tive a oportunidade de trabalhar, sempre o pedido era: a gente quer um atendimento humanizado. Humanizado, entre aspas, né? Embora realizado ali por uma inteligência, um atendimento humanizado. Então, ainda que a gente esteja falando de robô, a gente tem um humano que vai automatizar aquele robô para ele atender o cliente da melhor maneira. Então, assim, eu super concordo com o que o Morelli falou, com o que o Orozimbo falou, Samuel também.
não é jogar uma pá de cal em cima de tudo isso que a gente vem construindo ao longo do tempo, mas saber utilizar as ferramentas da forma correta. Então, uma coisa que eu vejo muito, às vezes, os times não são treinados corretamente para utilizar aquela ferramenta. Perfeito. Às vezes, a empresa vê uma ferramenta super... o mercado está utilizando isso, tal concorrente está utilizando esse programa aqui, essa ferramenta aqui, vamos implementar, só que ela não se preocupa tanto na implementação dessa ferramenta com o time interno. Então, quando o time chega para utilizar essa ferramenta, é como se você tivesse um super carro e não soubesse dirigir, sabe? Então, às vezes a gente se sente um pouco assim, por isso que a gente precisa muito fomentar, assim, eu participo de algumas coisas, alguns eventos também de experiência do cliente, sucesso do cliente, e é muito discutido isso, como que a gente precisa também fomentar esse aprendizado, porque o próprio cargo de sucesso do cliente surgiu, acho que tem uns 4, 5 anos. Então, é tudo muito novo, são muitas pesquisas. E uma coisa que, assim, não sei se é muito falada, mas o próprio cliente ajuda a gente a entender como que a gente vai trabalhar. O próprio cliente fornece condição para a gente montar a nossa própria automação. Então, assim, eu concordo com vocês, eu sou super a favor de um atendimento humanizado, mas dá para a gente fazer um atendimento bacana também com o robô. Só que eu também concordo que tem coisas que você não vai conseguir fazer com atendimento automatizado, né? Não é também uma carta branca que você vai poder utilizar com tudo. Pelo menos, assim, dos serviços que eu já tive a oportunidade de conhecer e trabalhar, chega um determinado momento que a própria solução ela já é falha, ela já não entrega uma boa experiência para a pessoa e ela também já não me deixa entender realmente o que o meu cliente está precisando. Então, chega num determinado momento que eu preciso entrar em cena e pronto, acabou, sabe? Mas até esse momento chegar, eu consigo fazer toda uma jornada e tem todo um estudo por trás de mensagens, de experiência do cliente, de como tornar isso mais claro. E a gente também, acho que ninguém comentou aqui, mas tem um ponto, assim, gente, muito importante quando a gente fala em qualquer serviço, né? A gente precisa prender a atenção das pessoas. A quantidade de casos, assim, de situações que a gente tem, que a pessoa mesmo não consegue utilizar a ferramenta. Então, ao passo que eu preciso facilitar a minha ferramenta para o cliente saber utilizá-la, porque não adianta o cliente entrar num bot e não saber usar ele, né? Não saber quais os próximos passos. Então, existe todo um trabalho para a gente construir essa automação de uma forma acessível, de uma forma que o cliente vá compreender, de uma forma a facilitar o acesso dele e não a obstaculizar. Mas existe também um outro lado, que a gente está disputando com redes sociais, a gente está disputando com o celular da pessoa pitando o tempo inteiro, a gente está disputando com a caixa de e-mail, com as reuniões virtuais, a gente está disputando com várias coisas que às vezes a pessoa mesma ela não tem atenção no que ela está fazendo. E aí ela dá 2 cliques lá e fala, esse serviço aqui não funciona. Mas é porque é realmente um desafio, assim, tanto para quem está do lado de cá, quanto para a gente também que é cliente, porque eu também sou consumidora, eu também sou cliente. Então, quando eu estou fazendo os meus trabalhos, eu penso, né, como que eu queria receber aquilo enquanto cliente. Então, eu acho que às vezes falta um pouco dos profissionais olharem para isso como assim, como que eu gostaria de receber isso? Como que eu gostaria de estar sendo atendido? Como que eu gostaria que a minha experiência fosse? E transferisse isso para o trabalho de uma forma também humanizada, né? E só um último ponto que eu queria comentar, eu vejo muito, assim, essa questão acho que foi o Samuel que trouxe essa questão da disponibilidade. Eu vejo a nossa sociedade muito imediatista, né? A gente quer as coisas naquela hora, naquele minuto, e isso é bom e é ruim, né? Às vezes a inteligência ela não vai me dar a resposta que eu quero naquele minuto, mas às vezes também nós somos humanos, nós somos falhos, né? Então, assim, eu penso que a gente tem que ir balizando essas duas coisas e encontrar um meio termo, sabe? Encontrar um caminho que faça mais sentido e que seja mais eficiente, né? Tanto para quem está prestando serviço, quanto para quem está recebendo esse serviço. E, assim, empatia e escutativa assim, imprescindível em qualquer ponto dessa jornada do cliente. Não só quando eu estou efetivamente conversando com ele lá na frente, mas, inclusive, e principalmente quando eu estou montando essa automação aqui atrás.
porque não é só simplesmente jogar uma automação para o cliente e esperar que ele faça o trabalho. A gente tem que chegar até ele, a gente tem que facilitar o caminho dele e não dificultar, né? Acho que eram essas as contribuições que eu queria trazer. Faz todo sentido. Primeiro, eu achei assim, que a gente foi numa direção ótima, né? Que o chatbot e todas essas condições que agora ficaram tão relevantes na vida de tudo, que virou a pauta, né? E as pessoas elas começam a falar como se isso fosse solução, e a gente está vendo aqui que a solução, eu achei que a colocação do Samuel foi ótima. A gente precisa de substituir a presença física por disponibilidade. Estar disponível é um valor de competência. E eu acho que agora, quando você falou, Daniela, da escuta, a escuta ativa ela tem que ser uma escuta que o cliente perceba que a gente está ouvindo. Então, toda vez que a gente faz um atendimento, a gente precisa de dar essa impressão para ele, mostrar para o cliente que a gente está ouvindo, que a gente está prestando atenção nele. É claro que isso tudo, com tudo que a gente falou, a gente precisa de aprender o que é novo, a gente precisa de aceitar o que é novo, e a gente precisa de entender esse mercado que a gente está lidando. E quando eu fiz a provocação, né, esse início, né, dos 15 minutos ali que a gente falou sobre o nosso perfil, ele está olhando para isso. Porque na medida que eu sei para quem que eu vou falar, eu construo o texto de acordo com o que o cliente queira. Você vê que o Hugo colocou isso. Ele falou o seguinte, eu me senti menosprezado, mas fui lá no YouTube e tinha lá a informação. Então, essa entrega que aconteceu lá acabou resolvendo o problema do Hugo, mesmo o WhatsApp não sendo capaz mais de falar com uma pessoa, porque ele atende o mundo inteiro. Como é que ele vai falar com uma pessoa? E no Brasil, ele deve estar em quase 90% de todas as conexões que são feitas, né? Hoje a gente praticamente mais fala via WhatsApp que qualquer outra coisa. Virou até falta de educação você ligar para alguém. Primeiro você manda uma mensagem, posso te ligar? Né? Então, a gente passou a usar esse recurso de um jeito que a gente precisa de entender essas coisas, né? E aí, eu achei legal do que a gente foi tocando, porque a gente precisa de, o tempo todo, olhar para o nosso perfil na rede social, porque é lá que vai fazer a gente ter atração. Uma vez que o cliente chegou lá no nosso balcão, a gente precisa atender ele com eficiência, com escuta ativa, entendendo o cliente. E eu queria dizer que a minha última participação são 9h56, a gente ainda tem um tempo, mas eu já estou querendo agradecer. E, Rosinho, sua vez, mas eu vou fazer a foto antes, tá, gente? Eu só lamento que a gente tem apenas 1 hora hoje, mas enfim. O que eu queria comentar é o seguinte, em cima disso que a Daniela comentou, é muito importante essa coisa de humanizado. Veja que os programas, os sistemas, né, de chatbot que existem, a maioria deles que existem agora, tá? Eles são pré-programados. Você programa o que o cliente pergunta, o que ele poderia estar perguntando, né? Porque o cara lá de trás que programou, ele fala o que ele pode perguntar, né? Isso. Então ele coloca as opções. Só que tem startups, tem empresas agora que estão fazendo integração com algumas, vai fazer integração com o POI, com o ChatGPT, aí a coisa muda. Porque ele não vai mais programar o que ele vai responder. A inteligência artificial vai responder para ele. Entenderam qual a diferença? Então, vai responder de forma assim, com a voz, que a gente já tem muito próximo disso, uma voz humanizada. Que a evolução disso, eu sou convicto ainda, né, que o atendimento humanizado realmente é fundamental. Mas nós estamos caminhando a passos largos para ter um atendimento humanizado que não tem nada de humanizado. E vai responder qualquer coisa que você quiser perguntar naquela hora. Se você liga o chatbot, perguntar quem foram os campeões
da Copa do Mundo de 74, você vai começar a conversar com ela e eles vão responder. Qualquer coisa que você perguntar. Precisa o quê? Fazer integração entre uma inteligência artificial que vai te responder qualquer coisa, né? Agora, essa integração é você pegar todos os dados do seu negócio para interagir com as pessoas que estão perguntando, que estão interagindo com a empresa, que estão acessando, né, via chatbot, para saber alguma coisa em relação à empresa. Né? E ela vai ter todas as respostas. Né? Não vai ser mais esse quadradinho que você tem tudo programado. Né? Nosso tempo está acabando. Por favor, Samuel. Tentar ser o mais breve possível, só para complementar a fala da Daniela, que foi muito, muito precisa, né? Eu acho que para juntar os dois mundos, a gente pode pensar sempre nessa palavra mágica, que eu estou adorando ela, o híbrido. Né? Então, assim, eu me espelhei das mulheres. Né? Quando a mulher ela precisa se energizar, ela vai no shopping, aí ela compra, aí ela volta energizada. Né? A gente já é preguiçoso para isso. Né? Então, e eu admiro muito, porque essa felicidade de se energizar. Então, toda vez que o cliente quiser se energizar ou a gente precisar, a gente tira uma vez na semana e visita ele presencialmente no olho a olho para energizar. Seria uma palavra-chave que eu estou adorando. A outra coisa, de um amigo Chaya, quem conhece, quem viu, ele me acalmou o coração com essa história de inteligência artificial. Né? Por que ele acalmou o coração? Primeiro que o que se escuta é que ela aprende sozinha com a gente. É verdade? Sim, até certo ponto. E ele disse o seguinte, a gente tem que aprender, porque se você não tiver conhecimento, você não pode usar o chat GPT. E eu achei muito interessante, porque ele só aprendeu até 2021. Então, se você fizer uma pergunta a ele de uma sentença judicial em 2023, ele não sabe te responder. Então, assim, acalmou meu coração, porque a gente não pode ficar à mercê de uma inteligência artificial a esse ponto. Né? Então, assim, e uma coisa que eu aprendi com o Igor, que é outro profissional que eu admiro bastante, é sobre andragogia. Eu sugiro que vocês, quem não conhece, que vá aprender um pouquinho sobre isso. E nós adultos, nós gostamos de ser reconhecidos, o cliente também gosta. O cliente gosta, como adulto, a gente gosta de receber presente, através do desconto, através de um bombom, e o cliente também gosta. Então, eu acho que a gente tem que usar todas essas ferramentas, além da inteligência artificial, aquelas antigas que a gente conhece já, que é o reconhecimento ao cliente, né? Presentear o cliente, né? Agradecer a ele por a gente conhecê-lo, porque eu acho que está faltando agora a gente mesclar essa inovação toda com aquilo que a gente conhece. A inteligência artificial não vai conseguir tirar isso da gente, essa humanização, esse tapinha no rosto, essa brincadeira. Então, é isso que a gente tem que juntar. Agora, a gente tem que ser híbrido, juntar essas duas coisas. Então, era isso que eu queria contribuir para fechar esse entendimento aí todo. Muito obrigado. Realmente, Samuel, se deixasse aqui, a gente ia por mais uma hora aí, tinha... Tem a próxima ainda. Na próxima, assunto gostoso, assunto muito gostoso. Muito bom. Só adiantar um pouco, Pedro, que na semana que vem, na próxima quinta, o nosso colega Dr. Lucas, ele vai estar falando sobre prospecção sob a visão jurídica, né? Os entendimentos que existem aí de consentimento, né? Legítimo interesse, etc. Então, nós teremos uma palestra magna aí, né? Apresentada do Lucas. Aí o entendimento é outro, aí a gente vai para o jurídico, ok? Orozinho, sim. Salvo engano, a Marielle também vai participar. Ah, desculpa. A Marielle também. Isso. Ok, desculpa, Marielle, é isso aí. Então não está presente hoje. Eu vou parar a gravação aqui e vou tirar a foto, tá? Então, estou terminando aqui.